Olá pessoal, tudo bem? Todos nós sabemos que é momento de se cuidar, né? De cuidar da saúde, de se proteger contra esse vírus terrível que está aí. Mas também é momento de estudar, tá? Porque a gente precisa estudar, precisa aprender, conhecer, né? E principalmente da nossa história, né? Na história da nossa sociedade, do nosso país. E é justamente isso que a gente vai fazer um pouquinho nessa aula, tá? A gente vai discutir um pouquinho sobre a Conjuração Mineira. Olha só, ou também chamada de Inconfidência Mineira. Foi um fato bastante importante para a nossa história. Por quê? Porque foi uma das primeiras tentativas, né, de ruptura, de promover a independência do Brasil. Como vocês sabem, né, nós somos brasileiros, fazemos parte dessa sociedade brasileira, mas em um determinado momento da nossa história, essa história era muito vinculada à história da coroa portuguesa, né? Porque a gente era muito dependente e todas as diretrizes de organização, de desenvolvimento da colônia que era o Brasil, dependia de Portugal, né? E se nós pudéssemos voltar no tempo, precisamente lá para o século XVIII, lá para os anos de 1700 e alguma coisa, nós íamos encontrar uma sociedade brasileira totalmente diferente. Os personagens daquela época, as condições de vida, as fontes econômicas, a estrutura política, a cultura, né? Tudo era bastante diferente, né? Porque nós estávamos em uma época e estávamos também em uma época que dependia da coroa portuguesa, que estabelecia diversas normas, que tinha um monte de pessoas aqui que eram incumbidas, né? Tinham como responsabilidade manter a ordem, extrair os impostos, né? E fazer com que essa colônia, né, funcionasse e desse lucros para Portugal. Então é diante de tudo isso que essa sociedade, né, elementos dessa sociedade dessa época, pessoas dessa época, intelectuais dessa época, descontentes justamente com as imposições, com os mandos, com os demandos, com os desmandos dessa coroa portuguesa e com toda a exploração, começaram a ficar descontentes, né? Algumas dessas pessoas eram poetas, eram padres, eram advogados, né? Eram pessoas da sociedade, pessoas que tinham uma influência, né? Eram pessoas que estavam ali, de certa forma, movimentando aquela sociedade, representando aqueles brasileiros que estavam ali. Mas não era toda a sociedade, né? A gente sabe que naquela época a sociedade, a mão de obra era mão de obra escrava. Então tinha uma grande quantidade de pessoas que eram escravos, né? E não tinham essa influência toda, né? Mas eram fundamentais para o desenvolvimento e a produção das riquezas. Era uma mão de obra, era um trabalho, né, que produzia, utilizado nas lavouras, na mineração, né? Mas não eram pessoas que eram levadas muito em consideração, porque eram escravos e escravos não tinham, né, esse respaldo todo social. Mas vamos lá. Algumas dessas pessoas que estavam revoltadas, elas queriam que o Brasil se libertasse, sabe? Elas queriam promover uma república, queriam promover um governo, queriam que a sua sociedade tivesse maior representatividade, essa representatividade pelos próprios brasileiros, e não pelas aquelas pessoas que vinham de Portugal, né? Com o objetivo de manter a ordem aqui. Então, para a gente compreender, né, esse momento histórico, nós vamos ver aí este pequeno vídeo e vamos ler também os textos, né, acompanhar as atividades
vamos nos inteirar aí, né? E conhecer esse fato, esse ponto importante da nossa história. Abraço, bons estudos, até mais. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e a principal atividade econômica era a exploração e extração de metais preciosos. Na medida em que as reservas minerais iam se esgotando, as tributações e a fiscalização colonial tornaram-se mais intensas e abusivas. Na cidade de Vila Rica, na capitania de Minas Gerais, um grupo de intelectuais, a elite local e integrantes de setores médios da população articularam um movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Entre os integrantes estavam os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. A Inconfidência pretendia conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Entretanto, o movimento não aconteceu. Joaquim Silvério dos Reis delatou a conspiração em troca do perdão de suas dívidas. Em resposta, a coroa portuguesa prendeu os denunciados. A maioria dos envolvidos foi condenada ao exílio na África. Tiradentes, apesar de ter papel secundário no movimento, foi o bode expiatório. Ele foi enforcado e as partes do seu corpo foram expostas em várias cidades. Tal medida visava reprimir outras possíveis revoltas na colônia. Mesmo não promovendo a adesão e a mobilização dos demais centros da colônia, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento em direção à independência do Brasil. Acompanhe ao vivo as transmissões do desfile de 7 de setembro, a partir das 8h15 da manhã, aqui na NBR, a TV do Governo Federal.